Fala rapaziada, saudações vascaínas e tem muitas novidades no vídeo de hoje. Tem polêmica envolvendo aí o advogado do Vasco da Gama, que comemorou o título do nosso maior rival, pedindo desculpa aos torcedores vascaínos e tentando ainda se justificar. Vamos falar também com relação à venda milionária de um cria da base do Vasco e com o Andrei, uma possível saída do jogador aí para o Santos. Vamos trazer outras novidades, falar sobre o adiamento do jogo entre Vasco e Flamengo, falar também sobre a possível chegada de Aleph Manga e um novo volante já apalavrado com o Vasco da Gama, podendo ser confirmado mais um reforço nos próximos dias. Então, ou seja, rapaziada, temos muitas novidades no vídeo de hoje, você não pode perder. E é claro, se você quer ficar por dentro de tudo que está rolando aqui no nosso Clube do Coração, não percam o vídeo de hoje e fiquem ligados no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo, mas antes, rapidinho, eu vou pedir aqui para você, torcedor vascaíno que está chegando no canal pela primeira vez e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo e ativar aí também o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar possam chegar até você. E além disso, também vou pedir para você deixar o seu like e o seu comentário com relação a esse atual momento do clube, o que você vem achando dessa diretoria do Jorge Salgado. Deixe a sua opinião aí nos comentários e é claro, como eu venho fazendo, vou responder um por um. Mas vamos seguir, né, rapaziada, sem muita enrolação, vamos trazer aí as últimas notícias do Vasco e começar falando sobre essa polêmica envolvendo aí a apresentadora da Vasco TV, advogado do Vasco da Gama, com relação à comemoração do título do Flamengo. Ontem tivemos aí a notícia que, além da apresentadora, o advogado do Vasco também veio, através de suas redes sociais, comemorar o título do Flamengo e falar que o Flamengo é um dos seus clubes de coração. E é claro, o torcedor vascaíno começa a se questionar: como um homem, uma pessoa que defende o Vasco nos tribunais, que defende o Vasco na justiça, que representa o Vasco da Gama, é um torcedor de coração do Flamengo? São coisas que começam ali a não encaixar, não bater e definitivamente causaram uma pequena revolta aí no meio da torcida vascaína, que era algo no mínimo lógico, né, rapaziada? Um flamenguista está representando o Vasco na justiça, são coisas muito contraditórias. Porém, esse mesmo advogado, após ali o torcedor vascaíno se posicionar totalmente contrário a ele comemorar o título do Flamengo, foi através de suas redes sociais, apagou o post e veio hoje pedir desculpa aos torcedores. Ele mandou a seguinte mensagem: fiz uma série de posts sobre times com que eu trabalho, eu já trabalhei. Peço desculpa aos vascaínos, pois apesar de ser profissional do direito, desportivo há mais de 18 anos, conviver com vários clubes e tratar todos bem, entendo a rivalidade, que as coisas às vezes são tiradas do contexto. E aí terminou o texto, a mensagem falando o seguinte: podem confiar, valerá muito a pena. Pode sim valer a pena, é claro, mas é uma situação muito complicada, é uma situação que, na minha opinião, não pode se repetir dentro do Vasco da Gama. Falo isso para o advogado, falo isso para a apresentadora da Vasco TV também. Eu já trouxe um vídeo falando, dando a minha opinião sobre esse assunto, mas é algo muito complicado. Uma pessoa que trabalha dentro do Vasco, uma pessoa que representa essa cruz de malta que nós vestimos no peito, que nos representa ali no dia a dia, está comemorando o título do Flamengo. São coisas que não batem e definitivamente representam e mostram, de certa forma, a bagunça que está dentro do Vasco, mas isso não é atual, isso é há anos. A falta de respeito que vem acontecendo com nós torcedores. Volto a repetir, uma rivalidade, até ela tem que ser respeitada. É complicado. E falando ainda sobre Flamengo, essa semana é uma semana decisiva, porque é uma semana de clássico, é uma semana de Vasco e Flamengo. O Vasco está há 3 anos sem vencer do Flamengo, então a gente vai todos os vídeos aqui falar sobre esse jogo que vai ser importantíssimo, sem dúvida nenhuma. O Vasco não pode passar mais um jogo sem vencer o Flamengo, independente de time, independente de folha salarial, independente se é um time que vem vencendo títulos, o Vasco tem que entrar para ganhar. Se eles têm time, o Vasco tem raça, tem vontade e tem que vencer essa partida. É prioridade do Vasco nesse ano vencer o Flamengo. Então, além de nós torcedores, é claro, estarmos nessa ansiedade toda com relação a essa partida, os jogadores e o elenco estão.
Porém, tivemos notícias aí que o jogo marcado para quarta-feira, às 9 horas da noite, pode ser adiado. Por que pode ser adiado? Ontem tivemos ali a Supercopa, onde o nosso rival foi campeão, e hoje os jogadores ali deles tiveram folga, e nada mais nada menos que a diretoria do Flamengo foi à justiça, está querendo, conversou com a Ferdi pelo menos, para adiar essa partida para quinta-feira, já que na semana que vem eles jogam a Libertadores. Na minha opinião é algo muito complicado, porque não justificou a folga que eles deram ao elenco titular deles, não tem motivo, não tem justificativa a fundo para a Ferdi adiar essa partida, porque foi um jogo no domingo 11 horas da manhã e outro na quarta 9 horas da noite. Não há uma justificativa plausível para um possível adiamento, mas muito provável, a gente já sabe que infelizmente o favorecimento que eles têm sempre em tudo quanto é lugar, provavelmente essa partida adiada. Nós, torcedores, estávamos esperando aí um pronunciamento da Ferdi hoje à tarde, segunda-feira na parte da tarde. Porém, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, não houve um pronunciamento. Se vocês querem saber, deem uma olhada no Instagram, no meu Instagram, que está aparecendo aqui embaixo para vocês, que caso a Ferdi tenha dado uma resposta, provavelmente por lá eu já avisei a todos os inscritos. Mas até o momento a Ferdi não se pronunciou. O Flamengo quer adiar a partida, o Vasco também não se posicionou com relação a isso, mas caso haja esse adiamento, aliás, o Flamengo vai passar ali, em vez de o jogo rolar, aliás, na quarta-feira entre Vasco e Flamengo, vai passar para quinta-feira no mesmo horário, provavelmente, e aguardar, torcedor vascaíno muito ansioso para essa partida. Mas vamos seguir, rapaziada, porque temos muitas notícias. Falar aí agora sobre 3 crias da base do Vasco da Gama com relações a diferentes notícias, Primeiro trazer aí com relação ao Andrei. Tivemos notícias agora na parte da tarde que o Andrei estaria de saída do Vasco da Gama, não de saída em definitivo, mas estaria ali de olho o Santos, clube ali paulista, no Andrei, no jogador, no volante, que é criado nas categorias de base aqui do Vasco da Gama, jogador aí de 23 anos, porém algo que pode favorecer a saída do atleta para a equipe santista é o contrato. O Andrei tem contrato com o Vasco da Gama somente até o final de 2021, a partir de junho ele pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe. A gente sabe da necessidade financeira, de dinheiro que o Vasco tem atualmente, isso pode aí favorecer e ajudar uma possível saída do Andrei para o Santos. Na minha opinião, uma situação muito complicada, A gente sabe que o Andrei é um jogador muito instável, mas por incrível que pareça, nesses últimos jogos ele tem se destacado, fez gol contra a Tombense, tem de certa forma tomado conta ali da volância do Vasco da Gama. Então definitivamente uma saída do jogador de 23 anos que pode render ainda é complicado, ainda mais para um clube do Brasil. Se fosse um clube do exterior, com certeza eu iria ser muito a favor, da venda do atleta, poderia render lá na frente milhões ao Vasco, mas para um clube do Brasil, acredito que não vai chegar com uma grande proposta, até porque o Santos não vive uma grande condição financeira. Na minha opinião, é um tiro no pé vender o Andrei, que pode se destacar por lá. Então, definitivamente é muito complicado, mas ele está sim nos planos da diretoria santista. O treinador quer o Andrei e muito provavelmente que nos próximos dias o Santos venha com uma investida mais forte aí com relação a uma saída do jogador. Só para vocês terem noção, atualmente a multa rescisória ali do Andrei, o valor de mercado do atleta gira em torno de 12 milhões de reais. Provavelmente o Santos não tem esse dinheiro, não vai chegar com essa proposta, um valor muito menor será feito pelo Santos. Então é aguardar, ver quais serão as futuras decisões, mas uma possível saída do Andrei pode sim acontecer. Mas vamos seguir e falar agora com relação a Evander. Evander é um jogador também criado aí nas categorias de base do Vasco da Gama. Acredito que não viveu um grande momento no Vasco. A passagem dele é muito parecida com a do Andrei, Viveu altos e baixos. Foi inclusive titular na Libertadores de 2017 do Vasco da Gama, no lugar do próprio Andrei, um jogador que tinha uma característica muito forte, que era o seu chute de fora da área. Inclusive marcou um golaço contra o Santos no ano de 2017 também, lá na Vila Belmiro, aquela virada histórica com gol de Nenê de falta no final do segundo tempo. Acredito que todo torcedor vascaíno lembra, desse jogão que foi pro Vasco da Gama, essa ida do Vasco à Libertadores. Porém, segundo notícias, o Evander aí, um jogador revelado que se transferiu para o Midland da Dinamarca, vai ser negociado com o Galatasaray. O Galatasaray chegou com uma proposta pelo Evander de 6 milhões de euros, algo em torno aí de 30 milhões de reais, 32 milhões de reais, um valor muito alto. E é claro, o Vasco tem direito àquele mecanismo de solidariedade da FIFA,
que seria de 5%, né, o fato, esse mecanismo de solidariedade. Porém, por conta de algumas situações, o Vasco tem direito somente a 3,5%, que iria equivaler mais ou menos, ser equivalente, aliás, a R$1,5 milhão no máximo, caso realmente essa proposta fosse de 6 milhões de euros lá do Galatasaray pelo Evander. É claro, o torcedor vascaíno se pergunta, poxa, mas o Vasco não deixou ali uma porcentagem, né? Porque quando o Vasco vende jogadores, quando um clube vende jogadores a outra equipe, o Vasco guarda ali, pelo menos os outros clubes guardam um direito, uma porcentagem para vendas futuras do atleta. Mas o Vasco tinha sim uma porcentagem da venda do Evander, porém, na gestão Alexandre Campelo, até essa porcentagem foi vendida. O Vasco tinha direito aí a 14% dos direitos econômicos do Evander, porém, na gestão do Alexandre Campelo, ele vendeu esses 14%. Ou seja, o Vasco não tem direito a porcentagem alguma do jogador, só mesmo ao mecanismo de solidariedade. Uma bagunça no Vasco, mas é claro, esperamos que o jogador possa ser vendido e esse 1,5 milhão, que não é muita coisa, né, para a atual situação financeira do Vasco, vem ajudar aí o nosso clube. E para finalizar, falar sobre o último jogador antes de trazer novidades com relação a reforços, que é o Henrique. Tivemos notícias aí nos últimos dias que o Henrique estaria sendo transferido para o Orlando City, um clube lá dos Estados Unidos, né? O Orlando City via com bons olhos uma possível ida do atleta, o lateral esquerdo, já que o Orlando City nesse momento não tem um lateral esquerdo, porém houve um problema nessa negociação. Atualmente, o Orlando City não tem aí mais uma vaga para estrangeiro e por esse motivo o Henrique provavelmente não será transferido no momento. As negociações esfriaram, porém o Orlando City ainda vê o Henrique com bons olhos, né, para uma possível compra, uma possível negociação. Mas é aguardar. No momento o Henrique permanece no Vasco, permanece treinando separado do elenco principal, esfriado ali as negociações, mas esperamos que no futuro ele possa ser vendido, porque o contrato dele vai somente ali até o meio do ano. A partir do meio do ano o Henrique é liberado de forma gratuita para qualquer clube. E para seguir, vamos finalizar o vídeo e falar com relação a novos reforços no Vasco da Gama. Temos novidades aí com relação a novos nomes que podem surgir aí no Gigante da Colina. A cada dia que passa, novos nomes chegam, novos reforços podem pintar aí no nosso clube. Mas vamos começar falando com relação ao Aleph Manga. Tivemos notícias aí que o Aleph Manga teve contato com o Zeca. Zeca, atual lateral esquerdo do Vasco da Gama, né? Veio do Santos, conversou com o Aleph Manga sobre uma possível negociação do jogador. Segundo o próprio Zeca, eles atuaram juntos, jogaram juntos lá no Sub-12, ainda muito pequeno. O Zeca deu uma entrevista coletiva falando sobre isso, que o Aleph Manga desde pequeno se destacou muito, né? Porém nunca teve oportunidade, tá tendo uma grande oportunidade no Volta Redonda. Para quem não sabe, é um jogador de 26 anos que tem feito um grande campeonato carioca, é o artilheiro inclusive da competições, com belos gols, vem se destacando, é o principal jogador aí do Volta Redonda e está sendo pretendido por muitos clubes, tanto da Série A quanto da Série B do futebol brasileiro. Acredito que nesse momento atual é uma das grandes revelações do futebol brasileiro no geral. E segundo notícias, o Zeca, lá na partida que o Vasco fez contra o Volta Redonda, conversou com o Aleph Manga sobre uma possível vinda do atleta Vasco da Gama, tentou brincar com ele, né, com relação a essa chegada, a essa negociação, não entrou em detalhes, né, se realmente o Aleph Manga estaria vindo ao Vasco, mas é claro, a gente sabe que há aí em torno uma possível negociação. O Vasco olha com ótimos olhos uma possível vinda do Aleph Manga, abrir negociações, mas o Volta Redonda quer esperar, né, o término do Campeonato Carioca, até porque o Volta Redonda, se eu não me engano, é vice-líder ou líder da competição, para aí sim ver uma possível negociação do atleta, uma saída dele do Volta Redonda e uma transferência para o outro clube. Mas o Vasco segue com o Aleph Manga no radar, não fez uma proposta oficial, mas ele pode sim pintar no Gigante da Colina e o Zeca seria uma das grandes pessoas que influenciariam a vinda do jogador para o Gigante da Colina. Falar rapidamente também sobre o Chico, rapaziada. Muitas pessoas perguntando, e o Chico? Cadê o Chico? O Chico vai vir vestir a camisa do Vasco. Um jogador que estava muito perto, por incrível que pareça, de vestir a camisa do Gigante da Colina. A torcida estava muito dividida com relação à possível vinda do jogador. Grande parte da torcida queria que o Chico viesse e outra grande parte também não queria que o Chico viesse para vestir a camisa do Vasco da Gama. E foi decidido que ele não veio. O Chico hoje foi anunciado como novo reforço do Juventude, um clube que subiu agora para a Série A do Campeonato Brasileiro. Então não virá, é claro, ficará na Série A, ficará jogando com a camisa do Juventude e o Vasco segue ainda à procura de um 10 no mercado. E para finalizar o vídeo, vamos falar com relação ao novo reforço que está muito perto de chegar. Não temos nomes divulgados ainda com relação aí a esse novo nome, porém
segundo notícias e segundo fontes aí, o Vasco está apalavrado com um novo volante. A gente sabe muito bem das prioridades que o Vasco tem com relação a posições para essa atual, né, temporada, já que ela já começou. Segundo notícias, o Vasco busca ali um zagueiro, um lateral esquerdo, um volante de pegada de marcação e um atacante. E segundo notícias, o Vasco achou esse volante. Esse volante está rescindindo já com seu atual clube e após essa rescisão irá assinar com o Vasco da Gama, inclusive já está apalavrado com, é claro, o Vasco da Gama em nome ali do Alexandre Pássaro. Então o Vasco aguardando apenas a posição do volante, aguardando apenas essa rescisão de contrato para que ele venha se transferir ao Gigante da Colina. Tem nomes aí, é claro, como eu já falei em outros vídeos, que podem ser desse volante. Acredito que nesse atual momento, nessa atual conjuntura, mais provável que seja sim o Rodrigo Lindoso, esse nome, muito provável que seja ele que venha vestir a camisa do Vasco da Gama, um jogador que foi vice-campeão brasileiro pelo Internacional, se destacou muito jogando por lá, pelo menos no início do trabalho do Inter, no início do ano passado, né, se destacou pelo Botafogo, se destacou pelo Madureira, pelo Fluminense, é um ótimo jogador, um primeiro volante de pegada e é a posição que o Vasco procura no mercado. Mas por enquanto nada certo, por enquanto ainda busca rescisão no Internacional para que ele venha vestir a camisa do Vasco. E também não temos certeza se é realmente jogador, mas uma coisa é certa, o Vasco achou um volante, não temos nome ainda quem é esse jogador, mas muito provavelmente nos próximos dias iremos confirmar aí essa notícia para vocês. Tranquilo, rapaziada? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. É claro, se você gostou, vou te pedir para deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo aí para que todos os seus amigos vascaínos possam ter acesso ao nosso conteúdo e deixa aí embaixo seu comentário com relação a esse atual momento do nosso Gigante da Colina. E também muito obrigado pela marca dos 28 mil inscritos. Como eu sempre falo aqui no canal, eu sempre venho agradecer. Se não fosse por Deus, eu não teria chego até essa marca, mas também pelo apoio de todos vocês, eu não teria conseguido. Então, muito obrigado a cada um de vocês que vem apoiando, vem curtindo, deixando seu like e se inscrevendo no canal. Tranquilo, rapaziada? Muito obrigado por tudo, um grande abraço a todos e, é claro, saudações vascaínas!